não vou entrar na parte de moeda. Imagina, esquece a moeda por enquanto. Imagina o seguinte, um país produz 100 automóveis por ano, 100 mil, milhões, 100 automóveis por ano. Desses 100 automóveis, vamos pegar aqui 10 automóveis, vai para investimento. O que é investimento? É automóvel para transporte de mercadoria, carreta, qualquer coisa do gênero. 10 vão para o setor público, ambulância, viatura policial, carro de bombeiro. E 80 para as famílias terem veículos para transportar carro, para cima, para baixo. Então, consumo das famílias, 80, governo, 10, investimento, 10. Só que daí o Lula entra e o Lula... Ele fala o seguinte, não, a gente não vai consumir 10. Ele cobra 10% de imposto, esse 10% de imposto é para comprar 10 automóveis. Mas posso fazer isso para qualquer coisa, mas estou falando aqui só de automóvel, que daí fica bem redondo. O Lula aumenta o imposto para 15%, só que ele passa de 10% para 30%. O que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de automóveis consumidas pelas famílias, vai diminuir a quantidade de automóveis que são usados para investimento e o setor público vai sair de 10% para 30%. A gente pode até, num primeiro momento, que é o caso da economia brasileira, produzir um pouquinho mais, mas a gente não vai conseguir aumentar tanto a produção para 120 automóveis. Porque é isso, né? A gente consumia 10 de investimento, 80 e 10 do governo. Passou para 30, é 120 agora, a nossa demanda por automóveis. Mas a gente produzia 100. Trabalhando carga total, fazendo o diabo, a gente consegue produzir 110. A gente vai produzir 110 e vai consumir 120 automóveis. De onde vem esses 10 automóveis a mais de diferença que a gente não vai conseguir produzir? Vem do exterior. E aí o nosso déficit duplo. Você pode, através do câmbio, então se desvaloriza mais a moeda e aí fica mais competitivo exportar o nosso produto e a gente tem uma... Mas como você está aumentando muito o consumo do setor público, você não consegue. Você não consegue, tá? Então, esse que é o déficit gêmeo. Você faz um déficit no setor público que gera também um déficit nas contas externas. Você começa a discutir hoje que o Brasil vai ficar insolvente. Então, no próximo ano, muito improvável que a gente tenha um problema de dominância fiscal, que é quando fala, não, o governo está com déficit e uma dívida tão grande que não vai me pagar. Mas no horizonte de 10 anos, a gente, seguindo essa tendência, vai ter, em algum momento, que discutir, olha, a dívida está tão grande que o setor público não vai conseguir pagar a gente. O resultado qual vai ser? Uma forte desvalorização e uma aceleração da inflação. Não vai ter confisco como foi na época do Collor. Eu duvido que tenha confisco como foi na época do Collor. Mas você pode ter uma inflação, se isso acontecer, chama-se dominância fiscal. A dívida é tão grande que ele não vai me pagar. Para de rolar a dívida toda encurta, e ele começa a emitir. Pode acontecer? Em 10 anos? Pode acontecer. Pode acontecer. Felisberto Souza, R$5. Dominância fiscal significa que o investidor no Tesouro Direto... Não. Não, dominância fiscal... O termo dominância fiscal é quando você já tem uma dívida tão grande, uma situação fiscal tão deteriorada, um déficit tão deteriorado, que o cara chega e fala assim, eu vou puxar a taxa de juros de 10 para 20. Aí eu falo, bicho, com essa dívida que você tem, você não tem como me pagar 20% de juros, porque a sua dívida já é muito grande. Então, eu não mais tenho a reação que você espera. Quando você puxa a taxa de juros, o que você espera? Pô, agora ficou caro eu ficar vendido em real, comprado em dólar. Por quê? Eu compro dólar a 5. Se o juro está 20%,
daqui a um ano eu recebo como se fosse a 6. Eu compro dólar a 6, daqui a um ano é como se estiver a 7,20. Se eu compro dólar com 20% de juro, nesse preço de 6 e quer, é como daqui a um ano, né, final do ano que vem, a gente vai estar com dólar a 7,5, senão eu ganho dinheiro. Pô, fica pesado carregar uma posição comprada em dólar. Mas para isso eu preciso acreditar que o governo tem condição de me pagar a dívida e os juros de volta. Quando está muito grande, eu falo, não, ele vai monetizar a dívida e vai ter uma mega inflação, ele não tem mais condição de fazer política monetária, isso é, puxar o juro. Quando ele sobe o juro, eu vou e compro dólar. E aí o dólar vai para cima, espirra. Isso é a dominância fiscal, você já não consegue mais ter com o juro o efeito que você teria. Se você tiver em títulos pré-fixados, você se rasga. Se você tiver em títulos pós-fixados, você se rasga menos, mas se rasga também. Se você tiver em títulos indexados à inflação, eu diria que a tendência é você não se machucar tanto. Vai se machucar um pouco, por quê? Porque hoje você paga juros, você paga imposto de renda sobre ganhos nominais de capital. Então, por exemplo, se a gente tiver 100% de inflação, o seu patrimônio sai de 100 e vai para 200. Hoje em dia você vai pagar 15% de imposto em cima desse ganho que você teve. Então você não vai receber 100, 200, na prática você ficou no 0 a 0, não, você vai receber 185. Vai pagar 15 de imposto. Tá bom? Então você vai ter uma perda, mas... Canal 47, R$20. Obrigado, boa noite. Abraham, como o consumo se comporta num cenário de crise econômica? O que deixa de comprar e o que se mantém? Há alguma mudança no hábito que seja um padrão de bens de tempo de vacas magras? Sim, sim. Isso daqui é o seguinte, existem bens superiores e bens inferiores. Existem bens que você, quando fica mais rico ou tem mais dinheiro, você deixa de consumir. E tem bens que quando você fica mais pobre, você passa a consumir mais. Tem bens que são mais elásticos e tem bens que são inelásticos. Então, por exemplo, subiu muito o preço da energia elétrica. Você não vai cortar o consumo de energia elétrica em 90%. Você pode diminuir pela metade o consumo de energia. Você pode reduzir 30% o consumo de energia elétrica, mas não vai reduzir em tudo. A não ser quando o Tarcísio vira o chefe aí e tal, que daí ele reduz em 100% o consumo, né? Seu consumo de energia elétrica caiu em 100%, né, Eric? Caiu por alguns dias, cara. Então... Mas existem produtos, tipo comida. Você não vai... A comida é inelástica. Você, arroz, feijão, você vai consumir aquele produto ali, dificilmente reduz pela metade. E, dependendo da faixa de renda, você começa a consumir aquele produto em maior escala, como, por exemplo, a partir de $4.000, $3.000 por ano, proteína animal, porque as pessoas gostam de comer carne. Né? A partir de uns $5.000 a $10.000, automóvel. $2.000, bicicleta. $2.000, telefone celular. Então, tem os momentos de riqueza do país que desencadeiam consumo. Por isso que quando um país vai crescendo, vem empresas do mundo inteiro daquele setor e investem naquele país. Então, as montadoras vieram na década de 90 para o Brasil, foram para a China também. Empresa de celular. Então, tem os momentos e a renda per capita dos países. O Brasil, por exemplo, ele estava no ponto de passar por um boom em ensino universitário. Por isso teve tanto investimento em ensino superior. Turismo seria o próximo, né? Turismo, alimentação mais saudável, isso tem várias coisas. Se você está preocupado em investir na Bolsa, em empresas da Bolsa, que ganham com a crise, a minha recomendação é não invista na Bolsa. O único papel bom para você comprar na Bolsa em momentos de crise profunda é comprar put ou vender call. Ou vender futuro, o índice futuro, tá? A Bolsa depende de uma história de crescimento.
Um país, quando ele dá certo, a bolsa é o melhor investimento. Quando o país não dá certo, a bolsa é um investimento ruim. Os outros investimentos também são ruins, mas a bolsa é muito ruim. Não quer dizer que você não vai achar uma outra empresa que vai continuar se destacando. A VEG é uma boa empresa, tem boas empresas no Brasil, ainda tem. Olha no meu canal, eu acho que deve ter alguma aula que eu trato sobre isso, bens inferiores, bens superiores. Então, bens elásticos, se um produto absurdo, sei lá, se essa água com gás aqui dobrar de preço, eu não compro mais. Eu preciso tomar água com gás italiana. Agora, a energia elétrica aumentou, eu vou pagar. Gasolina aumentou, eu vou gastar quase a mesma coisa que eu gastava com gasolina. E lembrando, quando o PIB cai, então você tinha um PIB de 100, aí o PIB caiu 10%, continua tendo 90%. Vai ter setores lá, vai ter empresas que vão ganhar dinheiro. Não é porque caiu 10% o PIB que todo mundo quebra e acaba tudo. Continua, fica muito mais difícil, mas continua tendo negócio, as coisas continuam acontecendo. Vinícius, R$10. EIB, atuação no agro. O que indica para quem é jovem? Operação em commodities, produção direta no campo, mexendo com gado, leite, soja, ou acha que os monopólios impedem espaço de novos players honestos? Vamos lá. No campo, mexendo direto com gado, você está na mão da JBS. Você vai vender carne. Gado, você ainda tem alguma margem ali, JBS, Marfrig, ainda tem, mas é duopólio. Duopólio, mais para monopólio que duopólio. Leite, putz, você pode até ganhar dinheiro com leite, cara, mas é temporário. Por que leite? Porque você está na mão do leite da empresa que você vai vender o leite. Você não pode pegar o teu leite produzido aqui e andar com ele 500 quilômetros para vender num lugar melhor, mas que está te oferecendo um preço melhor. Tá? Você está na mão do cara do teu lado que vai consumir o leite, que vai comprar o leite que você vai produzir. Então, a indústria de leite não me atrai. Por quê? Porque hoje pode estar bom, amanhã pode estar bom, amanhã tal, mas todo dia você tem que tirar o leite, então mão de obra intensivo, é um trabalho bizonho. Eu não gosto. Dá para ganhar dinheiro, mas eu não gosto da ideia. Eu prefiro ter mais flexibilidade. Carne, entre carne e leite, eu prefiro carne. Preferiria carne. Não dá para vender agora, vende depois, dá para transportar um pouco mais longe, sei lá. Apesar de hoje estar perdeu muita atratividade, porque hoje é um monopólio. Que é um absurdo. Tá? É um absurdo terem deixado de fazer um monopólio. A gente paga mais caro pela carne porque é monopólio e o produtor recebe menos pela carne porque é chama-se monopsônico. Mercado monopólio quando só tem um vendendo, monopsônico quando só tem um comprando. Soja não é monopólio. Então, dos três, se você me perguntar qual eu prefiro, eu prefiro soja. Na soja, você pode vender para ração animal, para produto alimentar. Então, dos três, eu prefiro soja. Dos três, o mais chato para mim, no trabalho, né? Eu não gosto de entrar no curral e tirar leite de vaca. Não curto. Então, esse daí, para mim, é o mais chato. Soja, eu prefiro gado. O gado é mais carne, era mais divertido. Mas eu há muito tempo, né? Não mexia com isso. Era moleque, ia lá com meu avô. Então, assim, entre gado e soja, eu prefiro. Entre plantação e gado, eu prefiro gado. Mas entre os três, eu iria de soja. Commodity, isso é mercado financeiro, você pode especializar nisso e você pode ter os dois, você pode ter operação. Se você for um bom produtor, você vai te ajudar bastante a virar trader. O oposto não é verdade. Eu mexia na corretora, a gente era a maior corretora de commodities agrícolas do Brasil. Nossa operação era a maior corretora de commodities agrícolas do Brasil. Naquele período que eu era o responsável. Os bons traders, eles iam para o interior para ver como é que estava a florada, para saber. Ia visitar os clientes, sabia da florada, sabia disso, estava acompanhando. Então, não vai atrapalhar. O seu trader e trabalhar na produção direta, uma coisa não impede que você siga o caminho da outra. E hoje eu vejo como uma das poucas áreas que você pode ter sucesso no Brasil, né? Na parte do agronegócio. Se apertar muito, você pode ir para outro país aqui, né? Ali da região mesmo, tá? A fronteira ainda vai expandir e a demanda por alimento vai continuar subindo.